Vocês estão bem? Vou procurar ser bem sucinto aqui nas minhas 4.000 e poucas palavras. 4.071 para ser bem preciso. Quando eu vi compilando aqui essa palavra, eu falei, Jesus, eu vou ter que ser bem, direto, para tentar, assim, passar aquilo que o Senhor, na sua grandeza, na sua infinita sabedoria, na sua generosidade, transmitiu ao meu coração. E eu quero passar para vocês. Conto com a sua intercessão. Que você esteja aí com o seu coração preparado, porque foi regado aqui durante todo esse tempo de adoração, para você levar essa palavra para casa. Eu confesso, Tati, confesso, Natinha, confesso aos ministros que me antecederam, que eu falei, com certeza alguém vai trazer esse tema. Eu falei, eu vou perder. O Senhor tem falado, eu tenho remoído ele no meu coração, mas eu até falei para a Cris, sobrou para mim. E vocês vão entender por quê. O tema de hoje ainda estamos trabalhando sobre maturidade. E eu não vou ler o nosso versículo tema, mas vou ler aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer e falar sobre maturidade. A maturidade, o tema que Deus colocou em meu coração, e a gente já citou isso aqui várias vezes, mas hoje eu quero explorar um pouquinho mais sobre isso, que é maturidade no ponto de vista de Jesus. Você olhando para Jesus e vendo o exemplo de Jesus, você fala assim, eu quero ser maduro igual ele. Quem aqui quer? Eu quero. Então vamos trabalhar um pouquinho. Eu quero ler alguns versículos que vamos nos remeter a isso. Você vai, espero como eu, gostar daquilo que Deus quer falar conosco nesta tarde. Já é tarde, mas é domingo do Senhor. E muitos, quem vai trabalhar amanhã, levanta a mão. Só quem vai trabalhar amanhã. 1, 2, 3, 4. Desse lado, 5, 6, 7. Tem poucos. Quem vai trabalhar home office amanhã? Fala sério. Só os que vão trabalhar, que vão ter que sair. Então dá pra segurar, tá? Dá pra segurar quem vai trabalhar. Quem vai trabalhar cedo, vai acordar cedo. Dá pra segurar, Davi? Dá pra segurar? Vamos embora então comigo. Vamos nessa jornada. Vou falar um pouquinho sobre corrida. Então, a corrida é uma jornada distante, a gente vê o final. Então, preste atenção, abra comigo aí. Não é o versículo ainda que eu quero explorar mais, mas é um versículo que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar nesta tarde. Filipenses 2,5. Você já imaginava que era esse, né? Vou ler na ARA e vou ler em várias aqui. Então, Bruna, corre atrás de mim, que eu não vou ficar te esperando, tá? Depois dessa breve introdução, vamos ler do 5 ao 12, tá? O título diz assim: o exemplo de Cristo na sua humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subestimando em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornou-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer nome. Eu que estou acrescentando essa parte, para que o nome de Jesus e se dobre todo o joelho, nos céus e também na terra, e também debaixo da terra, e toda a língua, a minha e a sua, e de toda a humanidade, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Somente até aí. Agora eu quero que vocês abram comigo, meditando aqui no exemplo de Cristo. Que Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou, a forma humana, foi encontrado a forma humana e obedeceu. Obedeceu até onde? Até a morte. E Deus o elevou. Fala pro seu irmão, Deus o elevou. Nós vamos chegar no lugar que eu quero, só mais um pouquinho. Vamos ler
meu versículo favorito. Quem lembra o meu versículo favorito da Bíblia? Alguém, por favor? Alguém, por favor? Ninguém lembra o meu versículo favorito? Primeiro, João. 4,17. A Cris sabe. Abra comigo então, 1 João 4,17. Vou ler primeiro na RA e depois vou ler aqui na amplificada. Isto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantemos a confiança, pois, segundo ele é povo, também nós somos neste mundo. Queria que você prestasse atenção aqui agora. Deus já está falando faz tempo, mas eu queria que você prestasse atenção na versão amplificada. Só escute. Nisto, a união e a comunhão com Ele, o amor é completado e atinge a perfeição conosco. Para que tenhamos a confiança, para que no dia do julgamento, com segurança e ousadia, para enfrentá-lo, porque como Ele é, assim nós somos neste mundo. Nada mais é que Jesus fala assim: quando nós confiamos, nosso amor é aperfeiçoado. Quando nós temos a esperança, nós não somos amedrontados, nem ficamos com medo de qualquer situação, e nem, Fernando, no dia do julgamento. Porque como Jesus era, nós somos neste mundo. O que Jesus fez é o que a gente faz hoje neste mundo. E agora eu cheguei na onde eu quero o versículo que é tema dessa mensagem de hoje, que está em Hebreus. Hebreus 12, do 1 ao 3. Hebreus 12, do 1 ao 3. O escritor de Hebreus, que uns dá Paulo, como já foi falado muito de Paulo, mas às vezes dá algumas dúvidas, então eu vou falar o escritor do livro de Hebreus. Diz assim: devemos imitar o exemplo de Cristo, que for perseverante em meio às provações. O escritor de Hebreus diz assim, versículo 1 até o 3. Portanto, também nós, visto que temos o rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, presta atenção nessa parte, irmãos, em troca da alegria que estava proposta, vou repetir, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e ele está à destra do trono de Deus. Considerais, pois, então, irmãos, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desanimando em vossa alma. Diga aleluia. Você conseguiu compenetrar neste versículo juntamente comigo e viu a verdade revelada aqui? Que primeiro, que nós temos um rodear de testemunha, e eu vou já te explicar. E que nós estamos, que o pecado está sempre diante de nós, e ele sempre nos assedia, mas que nós devemos permanecer, perseverar, porque uma carreira foi proposta a nós, então nós devemos continuar, diga, correndo. Eu não vou ler na amplificada, é esse mesmo trecho que você vai se admirar com a versão amplificada. Portanto, pois, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, que
deram testemunho da verdade. Despojemo-nos e joguemos fora todo o embaraço, peso desnecessário, e o pecado que tão prontamente hábil e hostil, ou habilmente, se apega a nós e nos enreda. E corramos, irmãos, corramos com paciência, com persistência firme e ativa o curso designado da corrida que é proposta. Olhando para longe, e tirando tudo que nos distrai para Jesus, que é líder, que é a fonte da nossa fé, dando o primeiro incentivo à nossa crença, e também o nosso e o seu consumador, que nos leva à maturidade e à perfeição. Ele, pela alegria de obter o prêmio, lembra que eu falei? A alegria que estava proposta. Ele, pela alegria de obter o prêmio, Jesus, que lhe foi proposto, suportou a cruz. Jesus, pela alegria que era proposta, ele suportou a cruz, desprezando e ignorando toda a vergonha. E agora ele, Jesus, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O prêmio dele foi conquistado. Pensem naquele que suportou os pecados, tamanha oposição, amarga hostilidade contra si mesmo. Calcule e considere tudo isso em comparação às suas e às minhas provações, para que vocês não fiquem cansados ou exaustos. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Tá ruim, tá difícil. Olha para Jesus. Perdendo o ânimo, relaxando, desanimando em suas mentes e em seus corações. Diga aleluia. É poderosa essa palavra, né? Tínhamos a acabar aqui. Não, pastor, continua. Vai sentir. Você sabe qual que é o contexto desse trecho que eu li aqui de Hebreus 12? Você sabe? Sabe o que está escrito em Hebreus 11? Você sabe? Fala dos heróis da fé. O contexto começa falando que nós estamos rodeados, quando a gente lê, rodeado de grandes testemunhas. Então o contexto é esse, irmãos. No capítulo 11 fala dos heróis da fé. E você vai entender porque o escritor de Hebreus falou essas coisas. Porque ele vem narrando aqui, falando de pessoas importantes que passaram antes de nós, que construíram coisas para nós. Falou de Abel, Noé, Abraão, Moisés e outros, mostrando como eles perseveraram sem ver a promessa final. Isso que é a maior loucura do Evangelho. Como Abraão, por exemplo, irmãos, que recebeu que ele ia ser grande nação, e ele viu a grande nação, mas ele permaneceu fiel. A ideia de grande nuvem de testemunha justamente é essa. Os fiéis do passado viveram pela fé e agora servem de exemplo para mim e para você. Por isso que nós precisamos de fé, e aqui já foi falado nesta manhã e tarde. Fé. Diga para o seu irmão, fé. Você tem fé? Você tem fé, pô? Todo mundo tem fé, eu queria dizer. Eu só queria saber no quê? Né, Antônio? Que às vezes sua fé está em outras coisas, como aqui a Cris pegou já na introdução da palavra. Você acha que tem Deus, mas o Deus é você, irmão. Diga misericórdia. Para começar uma narrativa bem breve aqui de Hebreus, eu quero citar alguns versículos aqui. Eu vou correr, irmãos. Eu prometo que antes das 3 ou 4 horas da tarde você vai sair daqui. Fica tranquilo. O Gleison, como ele está apertado, ele diz que quem tiver com muita fome, fala com ele que ele vai pedir um marmitex no iFood. Porque é assim que a gente faz, né? Quando a gente está fraco, aí que a gente está forte. Pode pedir marmitex? É melhor fazer, né? Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca.
Vou ler uns versículos aqui para a gente entender o contexto daquilo que eu li em Hebreus 12. Hebreus 11, 13. Vivendo de olho em outra residência. Nós precisamos viver de olho na celestial e tirar os olhos daqui da terra. Hebreus 11, 13. Todas essas pessoas morreram controladas e sustentadas por sua fé, mas não tendo recebido o cumprimento tangível das promessas de Deus. E desculpa, eu estou lendo amplificado. Por que eu falei isso? Eu vou ler amplificado, irmão. Vocês contam, porque se eu ler as duas vai demorar. Então eu vou ler amplificado para a clareza ficar maior. Apenas tendo visto e saudado de uma grande distância, só pela fé. Eles viram numa grande distância, mas creram, James. O tempo todo reconhecendo e confessando que era estrangeiro, peregrinos, estrangeiro, residentes temporários, exilados. Lembra que a Cris falou um monte aqui sobre Daniel, irmãos? Nós somos igual a Daniel. Então, eles confessavam sua fé e criam na promessa e entendiam que eles não eram daqui. Diga para o seu irmão, eu gosto de você falar comigo, você não é daqui. Então por que você vive como se fosse? Né, Cezinha? Eita, meu Deus! Você vive pela fé ou vive no que pega? O que vê? Eles nem viram. Eles tinham uma fé de longe. Hebreus 11, vou ler também na amplificada. Acompanhe aí o contexto na RA 14:16. 14:16. Agora, essas pessoas que falam como estas mostram claramente que estão em busca de uma outra pátria, porque eles falam desse modo e manifestam estar procurando uma outra, diga, outra pátria. Versículo seguinte: e não seu próprio país, ou aqui onde ele mora. Se estivesse pensando em sua casa, ou em saudade da casa, lembranças daquele país onde eram imigrantes, teriam encontrado oportunidade constante de retornar a ela. Se na verdade se lembrasse daquela onde saíram, ou da onde a gente vivia, eles tiveram oportunidade e não voltaram. Fala pro seu irmão, não volta mais atrás. Você é o cidadão do céu, irmão. Mas, versículo seguinte, né? Mas a verdade é que eles estavam ansiando e aspirando um país melhor e mais desejável. Isto é, um país celestial. Você perdeu a oportunidade de falar aleluia. Prega comigo, irmãos, que é assim, é melhor, eu fico mais animado. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, né? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus da Cris, o Deus do Alê. Deus não se envergonha de falar, porque vocês andam com ele, parecem com ele. Olha a Cris pregando aqui de novo. Sim, pode chamar de o Deus do éter. Uau! E mesmo de ser habilidado seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, pois ele preparou uma cidade para eles. Deus preparou uma cidade para mim, uma cidade para você. Jesus, quando subiu ao céu, falou: eu vou e preparar-vos lugar. Irmãos, eu vou correr. Hebreus 11, 24. Presta atenção aqui que ele fala de Moisés. Despertado, começa aqui, ó. Despertado pela fé, Moisés, quando já tinha amadurecido, ficou maduro. Olha só como a amplificada fala aqui, ó. Depois de ter feito homem, quando já era homem, quando estava amadurecido e se tornado grande, olha só, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Falou assim: eu não quero. Ele estava lá como príncipe, se recusou a ser chamado de príncipe, porque ele viu o povo dele que não era o povo que ele estava sofrendo. Versículo seguinte: porque ele preferiu compartilhar
da opressão, sofrer dificuldades e suportar a vergonha do povo de Deus, em vez de ter prazer passageiro de uma vida pecaminosa. Olha só o que eles falam aqui do herói da fé, Moisés. Ele considerou o desprezo. Acho que tem que pular. O próximo. Ele considerou o desprezo, o abuso e a vergonha, suportando. Aqui tem uma crescente. O Cristo, o Messias, estava por vir, ele já estava na esperança, com uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, pois ele olhava para frente. Moisés olhava para frente, para longe. Moisés olhava para a recompensa. Hebreus 11:32. Agora vamos ler igual. Eu quero finalizar o Hebreus para a gente voltar aqui para Hebreus 12. Eu vou ler do 32 a 40. Irmãos, fique comigo, por favor, fique comigo. No que mais direi? Ele está falando agora dos heróis. Certamente me faltará o tempo necessário para referir-se a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, lembra? E extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram força, fizeram os poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, os discípulos, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova, pelo escárnio e açoite, sim, até algemas e prisão. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram perseguidos, vestidos de peles de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens nos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior, presta atenção, irmãos, presta atenção, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vocês entenderam isso aqui? Vocês entenderam isso aqui? Vocês conseguem entender? Tá bom. Se você não entendeu, vamos ler essa parte, só essa parte na amplificada. Preste atenção. E todos estes, embora tendo obtido a aprovação divina por meio de sua fé, não receberam o cumprimento do que foi prometido. Não, porque Deus não tinha em mente, Deus nos tinha em mente, e tinha algo melhor e maior em vista, para que nós, porque esses heróis e heroínas da fé, não chegassem à perfeição sem nós. Uau, Deus queria incluir eu e você. Deus queria incluir eu e você. Deus queria incluir eu e você. Antes pudesse nos juntar a eles. Uau. O autor de Hebreus, que escreve para cristãos judeus, enfrentando perseguição e dificuldade, compara a vida cristã a uma corrida. Assim como um atleta precisa deixar de lado o peso extra para correr, o cristão também deve se livrar do pecado e de tudo que atrapalha na jornada com Deus. E aqui a gente, encerrando aqui o contexto e voltando para Hebreus 12, vocês entenderam o contexto aqui, né? O primeiro ponto que eu coloquei aqui, eu esqueci de falar, é que nós estamos rodeados de testemunha.
E essas testemunhas não viram o que a gente vê, o que a gente ainda pode ver. E Deus não permitiu que eles vissem, mesmo fazendo tudo isso, porque eles estavam pensando em mim e em você. Futuro. Pensando naquilo que nós poderíamos conquistar. Então agora eu vou para o 2. 2. Estamos em uma corrida. O autor de Hebreus, volta lá para Hebreus 12:1. Ele diz que nós estamos rodeados por grandes testemunhas, e agora você entendeu o contexto disso, porque ele estava falando dos heróis da fé. E agora ele fala, então, já que você está vendo tudo isso, se desembarace, irmãos. Largue, porque o pecado está sempre diante de você. Largue esse modo de viver e comece a viver como viveram eles, sem almejar a terra, mas almejando Fala comigo, irmão, fala comigo. Obrigado. Você está assim. E aí ele fala, desembarace, tire todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corram! Eu estava meditando na palavra e eu lembrei dos corredores. E aí eu vou ler lá o que Paulo fala da corrida, mas antes eu lembrei, como que os corredores que correm maratona correm? Quase nu. É um shortinho curtinho, né? Uma camiseta bem leve. Porque tem como correr alguma corrida com uma mochila nas costas? Com sapato social de gravata? São tudo adereços, irmão, que atrapalham a nossa corrida. Eles não tem como levar bolsa, não tem como levar água, nem água pode levar, porque eles estão correndo, eles pegam água no caminho e bebem. É assim, todo domingo você vem beber água e continua correndo. Que tipo de corredor você é? Um que quer carregar um monte de carga, não vai chegar em lugar nenhum. Carregar tanto pecado, viver numa roda que não para, que não sai, que não completa o Kairos, nunca completou um Kairos sequer. A corrida está aí, irmãos, ela foi proposta. E você tem um prêmio. Só que você não está preocupado com o prêmio, de lá, de que está longe. Talvez você não passe pelo dia do resgate, que Jesus vem às nuvens e ele resgata a igreja. Talvez você não passe pela tribulação, talvez você morra antes. Mas você está preocupado com isso, você não está. Você está preocupado com o dia de amanhã, como vou pagar minhas contas, né, igreja? Não jogando direto na igreja, eu sei que você não se preocupa com isso, Deus te supera. Mas é isso, Tiago, que nós nos preocupamos. Infelizmente. Com quem eu vou casar? Com quem que eu vou? Como vai ser o dia de amanhã, irmãos? O dia de amanhã já foi, Jesus já fez, nós cantamos. E aí? Tá correndo comigo? Tá correndo longe de mim? Tira a roupa, irmão, fica só de shortinho. Vocês entendam? Ó, por isso aí que eu vou falar. Só uma camiseta e um número. O número que Deus já escolheu. Você é o número X, o nome dele ele já deu. Correr e ter fé, irmãos, fé. Você vê. Do grego, corrida, que nem é certo, mas que eles têm que cantar, é trecho. Olha só, do grego, corrida é trecho. Exatamente, trecho. Que fala de pessoas com pressa. Daqueles que correm numa pista, numa corrida, de doutrina. Olha só o que ele fala, trecho também pode dizer de uma doutrina. Aqueles que seguem uma doutrina, corrida é uma doutrina. Você tem um fim, você quer chegar num lugar, então você doutrinamente todo dia para acertar o seu alvo. Quem corre precisa ter alvo, e o alvo é a coroa. Esforçar, tentar duramente, gastar energia, executar, realizar. O risco, Jesus não se importou, ele sofreu, ele viu que tinha um risco grande, e nós vemos que tem risco. Ser crente é fácil? Ser cristão verdadeiro é fácil? Não. Então fala pro seu irmão, você precisa correr pelado. Tira, fala.
Fala para ele. Não é sem roupa, irmãos. Que o livro de Apocalipse que João escreveu fala? Nu! Se apresente ele nu. Você precisa de colírio para enxergar a nudez certa. Não dá para correr com peso. Quem que está sem roupa? Sem a roupa do mundo. A roupa do mundo só vai te atrapalhar, Natinha. Tá entendendo, Tony? Tá entendendo, Tony? Tá entendendo, James? Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo, Mateus? Olha o que o Paulo disse sobre corrida. 1 Coríntios 9, 23 a 27. Olha só, irmãos. Pega a visão. Vou escrever aqui. Pega a visão. Tudo faço por causa do Evangelho. Você está na RA? Tá, né? Com o fim de me tornar cooperador com Ele. Pega a visão. Tudo faço pelo Evangelho, a fim de me tornar cooperador com Ele. Siga. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Os olhares no mundo, no estádio, São Silvestre, tem muitos correndo, vem gente do mundo inteiro correndo São Silvestre, mas só um, e os outros ganham um prêmio de consolação. Parabéns, você correu. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, diga eu. Porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Eu acabei de falar, eu não corro sem meta, eu sei para onde eu vou. Eu tenho uma doutrina na minha vida. E a minha doutrina é Jesus. E como Paulo disse, eu quero trabalhar para Ele, eu faço para Ele. Tudo eu faço para Ele. Eu não corro sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Irmão, é só canseira. Se você quem luta boxe, cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Foi embora? O Gustavo que é o boxeador. Ele luta boxe, imagina você dar soco sem ter aquele... Como é que chama aquela roupa? Saco de pancada. Você ia ficar o dobro de cansado se a pressão não fosse dada em alguma coisa. Eu não esmurro o vento, mas esmurro o meu corpo. Uau! E reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser. Isso aqui é sério, né? Porque às vezes o líder está lá e continua na pegada, ganhando um monte para Jesus, depois ele desanima e perde a corrida. No final ele está vendo ali, ó. Muitos de nós às vezes ficamos pelo caminho porque não olhamos a meta, não olhamos a linha de chegada. Está ali, tem duas meninas segurando o negócio, é só passar. E você desanima. Diga misericórdia. 2 já foi, vou pro 3. Então olha pro alvo. Continue aí, agora volta para Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Paulo disse que ele tem um alvo. Você tem um alvo. E qual é o seu alvo? Para onde você tem que olhar? Para onde você olha na sua vida o tempo todo? Você olha para Jesus ou para as dificuldades? Você escolhe. Em um tempo tão sem foco, correndo para lá e para cá, porque nós vivemos um tempo sem foco, vivemos sem direção, sem propósito, ou vivendo de propósito em propósito, né? Nós aplicamos uma meta para a vida. Eu vou emagrecer, um exemplo, hein? Emagrece só na segunda. E se tem uma meta agora, eu vou estudar a Bíblia. Nós somos pessoas sem metas, pessoas fracas,
sem um foco na vida, irmãos, somos desanimados só de acordar. Aí você olha para sua esposa, né? Ela com aquela cara. Aí ela já desanima você, você já sai para trabalhar cansado. Não vejo a hora de chegar à noite. Irmãos, precisamos acordar. Precisamos entender que nós temos uma meta e uma missão. E a nossa vida, mesmo seja onde for, Gleison, Davi, Leandro, você está no trabalho, onde quer que você esteja, você é um missionáriozinho. Estávamos lá no sítio e nós estávamos sem uma pessoa para trabalhar. E a gente chamou a vizinha para ajudar no trabalho. E a vizinha tem problemas alcoólicos e também com droga. Aí, quem olhou para ela e falou: aí vieram reclamar para mim, Tati. Eu falei: foi o que eu arrumei. Não tinha ninguém, tinha ela. Enfim, ela não durou muito tempo, não aguentou. Porque ela queria sair, queria ficar saindo. Aí a dona Odete, brava, você sabe como a dona Odete é brava, falou assim: não, você não vai sair. Então ela falou: então eu vou sair mesmo assim. E foi embora. Graças a nisso a gente arrumou outra pessoa, ela já está trabalhando, graças a Deus. Mas a dona Odete subiu para compartilhar a pessoa. E ela confessou a dona Odete que ela tem dificuldade, que nenhum crente vai lá. Eu quero, mas ninguém vem na minha casa. Ela falou: eu vou, mas eu não vou sozinha. Disse que ela vai chamar o pastoral para ir com ela. Então eu já estou encaminhando você aqui. Não adianta você falar não, agora você vai ter que ir. E eu vi o coração da dona Odete por aquela moça. Eu falei de Jesus para ela. Irmão, você está na cozinha, está fazendo comida, onde quer que você esteja, irmão, cuidando de criança ou fazendo cabelo, você é um agente de Deus. Você é alguém que tem meta. Você é alguém que tem meta. Você não é alguém que anda perdido, esmurrando o ar, vivendo sem propósito, parecendo a molecada de hoje, meu Deus do céu. Tem que falar 10 vezes com eles e eles não lembram. Aí você fala: você fez? Ih, papai, esqueci. Por quê? Porque vocês estão tão ativos, tão conectados. Isso serve para mim também, viu, Ale? Para você. Porque às vezes a gente nos pega ali, voando no lugar nenhum. Sem meta, sem foco, perdido na vida. Se escrevessem a Bíblia dos heróis da fé de hoje, quantos de nós estávamos lá? Quantos de nós ia estar lá? Lembra da Cris, lembra do Dé, lembra do Ale? Não lembra nada. O que eles escreveram para nós? E eles não viveram plenitude por causa da gente. Diga misericórdia. Então qual é o seu alvo? Aonde você fica os seus olhos? Aonde você fica os seus olhos? Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança, irmãos e irmãs? Aí eu estou chegando na parte de Jesus, irmãos. Eu vou ter que, talvez, se eu não conseguir acabar, nós fazemos semana que vem, mas eu quero acabar. Eu quero que vocês tenham fé. Fé. Terceiro ponto: a alegria que era proposta. Na parte B aqui de Hebreus 12 diz assim: Jesus, o qual em troca da alegria que lhe era proposta, o que lhe estava proposta, suportou. Jesus, o qual em troca da alegria, a proposta que ele tinha antes de descer, que Deus falou para ele, que eu te proponho isso, você aceita? Ele falou: vou lá. Suportou, não fazendo caso da ignomia. E hoje, onde ele está? Assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. 1 Coríntios 15:19. Eu gosto de citar esse versículo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, ou a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo, e nós vivemos às vezes falando que temos esperança de falar, porque eu ando sem meta.
sem direção. Amplificado diz assim: se nós que estamos permanecendo em Cristo, que viemos para a igreja todo dia, está falando para crente, não está falando para os desviados não, viu, Deus? É para nós. Se nós que permanecemos na igreja, no despertamente, no culto de oração, no culto de domingo, no estudo que vai voltar, se nós vivemos assim, na esperança só dessa vida, de querer trocar com Deus, que eu faço isso para trocar com Deus, isso acontece, irmãos. Infelizmente acontece no meio dos crentes. Somos de todas as pessoas, porque a gente come a comida e a comida não faz nada em nós. Somos os mais miseráveis e dignos de pena. Se você que come essa palavra, que vem todo domingo, está com a esperança no lugar errado, irmãos, eu só posso dizer, tenho pena de você. Tenho pena de você. Você está perdendo o seu tempo, que não está vivendo nem o mundo, né, James? E nem é o que Deus pode trazer para você em sua plenitude. Vai pro mundo, irmão. Misericórdia. Mas não perca seu tempo aqui. Você está esmurrando o vento. Você fala, mas do jeito que você corre, diz o contrário. Você declara, você canta, Jesus está aqui, aleluia. Mas mas a sua corrida e suas atitudes, lembra que a Cris falou aqui, ó, ela falou agora há pouco, Paulo sabia quem estava salvo. Dá para perceber pela corrida, irmão. Onde você está correndo? Para que lado você está indo? Não tem nada a ver esse caminho que você está seguindo, Cris. Não é você não. Não tem nada a ver. Então, qual é a alegria que foi proposta para Jesus, irmãos? Se eu te fizer essa pergunta, você sabia responder? Que alegria que foi proposta para Jesus? O que Deus falou? Vai lá, faz uma missão. Que alegria era essa? Que Jesus falou, eu vou. Sabe responder, irmãos? A redenção e a salvação do seu povo. Tem duas ênfases muito importantes aqui que eu queria falar para você. A alegria proposta refere-se à futura, que foi colocada diante de Cristo com uma motivação: suportar a cruz. Essa alegria pode ser compreendida teologicamente em 3 aspectos principais. 1. A redenção e a salvação do seu povo, que foi lá uma das principais razões para que a alegria de Jesus era a redenção dos eleitos, a reconciliação da humanidade com Deus. Ele desceu do céu para isso. Ele desceu do céu para isso. Que diz lá em Isaías 53, Lucas 15:7, não vou ler, e João 17:6. 2. O cumprimento perfeito da vontade do Pai. Qual que é a alegria de Jesus? A alegria de Jesus era ver Deus feliz. Ele vinha aqui cumprir a missão. Eu vim, e toda vez ele falava isso, eu vim aqui para agradar meu Pai. Meu Pai trabalha, eu estou trabalhando por ele nessa hora. Outro motivo da alegria era a obediência completa. Jesus obedeceu até a morte. Está lá em João 4:34, que ele diz: a minha comida, a minha bebida é a realizar a obra que Deus me mandou fazer. Filipenses 2:8, que a gente já leu, que humilhou a si mesmo, tornou obediente. Terceiro, a sua exaltação e glória compartilhada com os crentes. Ele veio para compartilhar sua glória com a gente. Diga uau, irmãos. Você entendeu? Uau. A alegria proposta também incluía a glorificação de Cristo após a cruz. Está em João 17:5 e Filipenses 2:9-11, que a gente já leu também no começo. A conclusão que nós tiramos dessa alegria que era proposta. A alegria proposta a Jesus não era algo terreno. Olha o que eu estou falando para vocês, está entendendo, né? A alegria proposta de Jesus não era algo terreno, imediato, mas um gozo eterno, que
alegria após a cruz. A redenção da humanidade é a alegria de apresentar o povo santo ao Pai, o cumprimento perfeito da vontade divina, demonstrando a justiça e o amor de Deus, sua glorificação e exaltação, onde receberia toda a honra, glória e louvor dos redimidos e do universo. Essa alegria futura foi maior do que a dor presente, permitindo que Jesus suportasse a cruz com perseverança e propósito. Aleluia. Pergunta para você, irmãos, eu estou caminhando para quase o fim. Você acha que tudo que Jesus passou a gente também poderia suportar? Além da crise, alguém pode responder também? Claro que não. Claro que não. Jesus enfrentou sofrimentos que nenhum outro homem, ser humano, jamais poderia suportar. Porque ele era 100%. E temos algumas razões por isso. Ele levou sobre si todo o pecado da humanidade. Que ser humano poderia fazer isso? Levar todo o pecado da humanidade no seu lombo. Sofreu não apenas fisicamente na cruz, mas espiritualmente, carregando a culpa de toda a humanidade. Isaías 53:4. Nenhum ser humano poderia suportar isso, porque todos nós, pecadores, não poderíamos pagar pelo preço de um pecado de outro. Ele experimentou o abandono, irmãos. Abandono de Deus na cruz. Chamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi tentado em tudo, mas sem pecar. Sem pecar. Hebreus 4:15. O homem pode suportar qualquer sofrimento humano? É outra pergunta, pode? Sim ou não? Pela graça em Jesus podemos. Só que você não suporta. Agora, se falarmos do sofrimento humano de Jesus, então sim. Se falarmos do sofrimento humano de Jesus, nós sim podemos. Homens também podem suportar pela graça de Deus, e a Bíblia ensina que é. Deus permite que sejamos tentados e provados. Ele não permite que sejamos tentados e provados acima daquilo que nós podemos suportar. E é bíblico. Você é tentado, tentação humana, não vem tentação nenhuma se não for humana, e até onde você suporta, porque ele sempre vem com o escape. 1 Coríntios 10:13 está escrito isso. Os discípulos passaram por sofrimentos semelhantes aos de Jesus. Os apóstolos e muitos cristãos ao longo da história foram perseguidos, torturados e mortos por sua fé, assim como Jesus. Jesus até mesmo disse: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Paulo declarou: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A força de Deus se aperfeiçoa aonde, irmãos? Porque você não confia no seu braço, você não confia, eu vou conseguir, não. Você confia na força que vem de Deus. Então você não peca, você não repete, você continua na meta. Se você não está na meta, é porque você não está ouvindo o Espírito Santo, você só vive pela carne. Desculpa, é verdade. O que Jesus passou como homem, nós podemos suportar. Rejeição a gente pode suportar. Traição a gente pode suportar. Perseguição, injustiça a gente pode suportar. Dor e sofrimento físico a gente pode suportar, irmãos. Está no hospital, na fila, esperando para não morrer, a gente pode suportar, porque Ele permite que a gente passe por isso, para a gente entender que tudo é dele, tudo é por Ele e é para Ele. Solidão e abandono, você pode suportar. Pode, ninguém é por mim, eu estou sozinho. Não tá, você tem o Espírito Santo ao seu lado, com você o tempo todo. Conclusão: o homem pode suportar o sofrimento humano,
Porque Deus dá força e graça para nos suportar. E não o sofrimento espiritual de Jesus, porque Ele era o único que poderia carregar os nossos pecados. Então, sim e não. Você não consegue fazer o que Jesus fez por nós, mas o que Jesus passou como ser humano, você pode passar também. Vou fazer rapidinho, irmãos, eu estou caminhando para o fim. Quero dar alguns exemplos rápidos aqui de ser humano que falhou e o contrário de Jesus foi firme. Adão e Eva cedendo à tentação e Jesus no deserto. Adão e Eva, Deus deu apenas uma ordem para eles: não comam do fruto. E eles cederam o desejo e a mulher comeu e o marido foi com ela. Jesus no deserto, depois de 40 dias, teve fome e Satanás tentou ele com comida, com fama e orgulho, com poder e com outras coisas mais, mas Jesus resistiu respondendo com a palavra de Deus e vencendo a tentação. Ele venceu onde Adão e Eva falhou. Moisés, por exemplo, quando Deus mandou ele falar com a pedra, perdeu a paciência. Jesus, no julgamento, quando foi lá, ele não negou quem ele era com medo da morte. Nossa, eu só vou citar. Davi cedeu ao desejo quando Jesus sempre foi puro. Davi, segundo o coração de Deus, cobiçou Betseba. Jesus ensinou que o pecado começa dentro do nosso coração. Jesus nunca cedeu os desejos impuros e nos ensinou a dominar nossos pensamentos antes de que se torne pecado. Elias, na depressão, depois de ter feito tudo aquilo, aqueles profetas morrerem, ficou deprimido. Jesus no Getsemane, passando por também momentos terríveis em seu coração, falou para Deus: estou aqui para fazer tua vontade, mas o cálice é amargo, mas seja feita tua vontade. Olha para Jesus, irmãos, passou tudo isso e ainda foi abandonado por Deus. Pedro negou, Jesus nunca negou quem ele era e o que ele veio fazer. Estou caminhando, irmãos. Por isso olhamos para Jesus como nosso exemplo, nossa força para vencer as lutas da nossa vida. Finalmente chegou aqui o último item que a gente quer conversar agora. Diga, finalmente, pastor. Finalmente, pastor. Vou ver se vocês prestam atenção na ministração do seu pastor. Como é que eu terminei a pregação? O último ponto que eu citei. Quer ver? Vai ganhar uma água com gás. Pega uma água com gás assim. Como eu terminei perguntando para vocês quem que era o mais maduro. Vocês lembram? Como eu terminei? Quem falou, João Batista? Eu ajudei, né? Eu devia ter ajudado. É que eu quis ajudar, né? Para não ficar feio para mim. Eu quero terminar hoje também falando sobre João Batista. E eu quero começar falando de uma pergunta. João Batista teve alguma falha? É uma pergunta, pode responder quem quiser. Lembra o que Jesus falou sobre ele? Mateus 11:11. Olha lá. Mateus 11:11. Em verdade, eu estou colocando uma verdade a mais. Vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, no Antigo Testamento, quem é o maior? Vocês estão comigo? Fala, irmãos, fala. João Batista, fala, João Batista. Sem contar Jesus, né, irmãos? Vocês estão querendo Jesus? No Novo Testamento? Jesus não tem
igual. Mas Jesus mesmo falou, dos nascidos de mulher, não tem maior. João Batista teve falha? Qual? Me fala um. Nasceu. Não, relatada na palavra. Tem alguma? Eu vou te mostrar uma. Fala. Ah, muito bem, Toninho. Muito bem, Toninho. Aquele que é o menor no reino é o maior com ele. Isso significa que João Batista foi o maior profeta do Antigo Testamento. Por quê? Ele foi o último e o maior dos profetas antes de Jesus. Ele encerrou a lei dos profetas. Ele teve a honra de preparar diretamente o caminho do Messias. Diga, uau! Todos os outros profetas anunciaram Jesus. Mas o João literalmente apresentou Jesus para o mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou digno nem de desatar as sandálias. Então pensa como João Batista foi. O cara, desde o ventre, estava lá cheio do Espírito Santo e pulava, só de sentir Jesus perto. Uau! Ele viu e batizou o próprio Cristo. Uau! Não, diga, que privilégio. Que privilégio, ou ele batizou Cristo. É grande ou não é o cara? É grande ou não é o cara? O João Batista também te batizou? O pastor João Batista. O meu foi o pastor Josias. Então, João Batista foi o maior de todos, na perspectiva do Antigo Testamento, pois sua missão era introduzir o próprio rei. Pois é, João Batista teve alguma falha? João Batista era um homem fiel e cheio do Espírito Santo, desde o ventre. Lucas 1,15. Ele viveu uma vida de dedicação total a Deus, mas teve um momento na sua vida que ele teve uma dúvida. Quando João estava lá, ele foi João nessa hora. Ele sempre foi João, nessa hora ele foi João. Quando João, que estava na prisão, ouviu falar das obras de Cristo, enviou um dos seus discípulos para perguntar: é tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Olha, foi bem tudo, né? Foi bem tudo. O cara preparou o caminho do Senhor. O cara anunciou que ele era o Cristo que é digno de vir. Ele falou que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés. E ele manda um discípulo dele falar: ó, é tu mesmo? É tu, Jonas? Ou vai vir outro? Que petulância. Você não acha? Não, fala a verdade. Mas pense, irmãos, o que aconteceu aqui? João estava preso por Herodes. Estava prestes a perder a cabeça. Ele perdeu, né? Enfrentando grandes dificuldades. Ele antes declarou com convicção: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no João 1,29. Agora parecia estar com dúvida. Realmente ele é o Messias? Por que você acha, irmãos? Por que você acha que ele teve dúvida? Você tem alguma conclusão aí no seu coração? Por que você acha que João Batista teve dúvida? Acho que ele foi preso, não foi salvo. Como é que é? Ele foi preso e Jesus não tirou ele da cadeia. Muito bem, Paulo. João Batista estava preso, irmão. E a cabeça dele estava um pouco sufocada com grandes pressões. Como nós, irmãos. Como nós, muitas das vezes, nós estamos presos em coisas e a gente para de olhar alguns segundos ou alguns minutos para a visão correta e começamos a olhar. Talvez, né, irmãos? Isso aqui é estudiosos que falam. João Batista tinha uma outra visão de reino. A visão dele de reino era que Jesus ia ser o cara, que Jesus ia fazer ele sair da cadeia, que ia acontecer alguma coisa milagrosa e ele estava lá sofrendo. Falou: você, tá certo isso aí, pô? Eu vou ficar preso? Será que não tem que sair, ficar com ele? Ele vai reinar, eu quero reinar com ele. Muitos
acreditavam que o Messias era um juiz imediato, que a libertação do povo ia acontecer naquela hora. Mas Jesus, irmão, Jesus estava pregando graça. Jesus estava pregando cura, perdão, não julgamento. Jesus estava pregando não libertação política, ele estava pregando que o reino de Deus estava próximo e não o reino da terra. O sofrimento abateu a sua fé e ele teve dúvida, preso sozinho, sem sinais que ia ser liberto. A dúvida veio, não porque ele perdeu sua fé, ele não perdeu a fé, mas porque ele não entendia os tempos. Ele não discerniu o tempo. Nosso estudo. Ele imaginou que era para já. E muitas das vezes, Kelly, nós queremos a coisa para já. Nós não discernimos o tempo. Como assim ele não vai vir aqui me libertar? Teve dúvida. A resposta de Jesus em Mateus 11:4, Jesus não criticou João Batista. Ele fala assim: manda o João calar a boca, ele tá vendo? Não. Jesus não fez nada disso. Ele só mandou uma mensagem para ele, uma só mensagem: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. A minha missão eu estou fazendo. Jesus estava dizendo: eu sou o Messias, mas não do jeito que você imaginava. O reino de Deus não vem pela força, mas pela graça, pelo poder do Espírito Santo. João Batista não caiu em pecado, mas teve um momento de fraqueza e confusão, por não entender completamente o plano de Deus. Meu ponto final agora. João Batista foi o maior de todos, mas o menor que qualquer menor aqui entre nós, qualquer um de nós, no reino dos céus, é maior que ele. Você está entendendo o que é maturidade? No poder do Espírito, todavia, aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O que isso significa, irmãos? Que João Batista era pequeno espiritualmente, mas ele pertencia à era antiga, a antiga aliança, enquanto aqueles que vieram depois dele, já na nova aliança em Cristo, experimentaria algo maior: a habitação do Espírito Santo em nós, na sua forma plena, na vida após a ressurreição de Cristo. Lembra que está escrito lá em Hebreus 11:40, que eu frisei, que foi para esse tempo que os heróis não viveram a plenitude? Foi para o tempo da glória, o tempo do Espírito. É para hoje, irmãos. É para agora. Nós poderíamos viver como maiores na visão de Cristo e não do mundo. Ser João Batista nesse tempo, irmãos, aqueles que preparam a glória do Senhor para vir. Pega a visão, irmãos. Mesmo João sendo o maior dos profetas, os crentes em Cristo, depois da cruz, participam de uma revelação mais gloriosa e mais poderosa. Você pode viver plenitude. Você pode viver maduro. Você pode negar igual Moisés, que eu li lá, quando estava no reino da terra, vivendo como um príncipe. E talvez você só queira viver como um príncipe do mundo. Você pode viver como aquele que diminua eu, para que ele cresça em vós.
meditação, tudo que foi ministrado aqui nessa tarde. Queria que você fizesse um momento de introspecção. Olha para você. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz isso. E durante o louvor eu continuei fazendo isso. E eu queria que você mergulhasse na sua vida, entendendo que você está vivendo uma corrida. Continue com os seus olhos fechados. Eu não queria que ninguém abrisse o olho agora. É você e Deus. Ouça só essa palavra. Lembre que você está numa corrida. Todos nós estamos correndo. A minha pergunta para você, e eu queria que você levasse isso para casa: para onde você está correndo? Onde você tem fitado os teus olhos? Que prêmio você tem buscado? Qual é o prêmio que você tem almejado em seu coração mais do que tudo? Talvez o seu prêmio é ouro e prata. Então pare de pensar isso. Se a sua busca intensa e a sua corrida é para um casamento ou para alcançar um companheiro, uma companheira, então para. Se é um emprego dos seus sonhos, a sua corrida é essa, para, por favor, para. Se você está correndo atrás de fama, de estar sendo visto, para. Eu não sei o que tem pegado no seu coração, o seu intuito, a sua visão e a sua meta. Eu quero dizer que talvez você está buscando algo que não é para buscar. E talvez você está esmurrando o vento e está achando que está se esforçando, você só está cansando. O Senhor te chama hoje para parar de canseira. O Senhor te chama hoje para ficar de pé na presença dEle e correr como alguém que vai vencer uma corrida. O Senhor fala o seu coração nesta hora. O Senhor toca o seu coração nesta hora. E Ele te chama para ser alguém que despeja ou descarregue, despoje tudo aquilo que ainda te atrapalha. Tira o fardo. Você pode fazer isso? Jogar para fora? Joga para fora. Faz uma atitude de jogar para trás aí, ó. Joga para trás. Ou se não, tira das costas. Vai, faz um gesto aí, ó. Tira das costas. Com os olhos fechados. Põe a mão nas suas costas e como se você estivesse tirando uma escama. Arranque. Fala para você mesmo: eu não preciso disso. Vai, quando você puxa, você fala: eu não preciso disso. Ele canta lá, mas você não precisa disso. Você precisa de uma coisa só. E uma coisa eu busco. E eu quero estar na casa do Pai todos os dias da minha vida. Eu quero estar com Ele todos os dias da minha vida. Irmãos, essa pregação é para mim. Essa pregação é para você. Precisamos ser maduros de verdade. É tempo de correr a corrida. O Senhor te chama hoje. Faça um marco na sua vida nessa tarde, irmão. Não dá mais para andar como aquele que está perdido. Adolescentes, jovens, crianças, homens, mulheres que estão aqui, esses que me ouvem em casa, esta palavra. Foquem no reino, não foquem na terra, foquem no céu, foquem na glória, foquem em Cristo. A libertação na casa do pão, a cura, a transformação, os seus olhos serão abertos. Muda o foco, muda a visão.